Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar. Trabalho com a constelação familiar já faz alguns anos, tanto com atendimentos quanto com aulas, né? Dou as aulas aqui ao vivo no YouTube, mas também tenho curso de formação, já tem mais de 200 alunos formados. Gosto muito de trabalhar com a constelação familiar porque eu entendo que a constelação familiar é uma forma da gente enxergar a nossa vida, as nossas relações, as pessoas ao nosso redor com amor. A gente pode entender que existe por trás, né, de questões que surgem, de dificuldades que surgem, sempre uma oportunidade para a gente aprender. Constelação familiar nos mostra isso, que as relações de causa e efeito, elas não são lineares. Um problema que a gente tem aqui, ele não é simplesmente ligado a uma coisa simples, ele pode ter uma raiz muito profunda. E é isso que a constelação familiar traz, é isso que eu consigo enxergar e perceber, né, ao conduzir uma sessão, ao conduzir uma aula. As questões que os alunos trazem, as questões que as consteladoras trazem, às vezes em supervisão, é isso, é a gente poder perceber e entender que de fato, constelação familiar nos mostra coisas muito profundas, de uma maneira muito assertiva e rápida. E eu estou gravando esse vídeo hoje para consteladoras, para futuras consteladoras, para que a gente possa também aprender e entender as limitações da constelação familiar e também as suas, nossas, minha também, limitações enquanto consteladoras. Vamos lá? Se você acabou de chegar no canal, não esquece de se inscrever clicando no botão aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se, tem um sininho também para você clicar e ser notificado quando tem vídeos novos. Tem vídeos novos todas terças e quintas, às 5 horas da tarde, é a hora da estreia do vídeo novo, mas você é notificado quando ele sai. E às quartas-feiras, às 3h30 da tarde, eu faço uma aula ao vivo. Essa aula é mais longa, em que a gente vai aprofundando sobre a constelação familiar. Sempre tendo um olhar muito carinhoso para a gente mesmo e muito sério, né? Quando a gente fala de critério, de olhar, de... como eu posso dizer, de dedicação, a constelação familiar, ela requer tudo isso da gente. A gente precisa entender que a constelação familiar não é algo superficial, é algo que requer muito estudo. A partir do momento que a gente tem muito estudo, a gente então pode deixar fluir, sem pensar demais. Mas a gente precisa entender a base toda da constelação familiar para poder fazer um bom atendimento, né, enquanto consteladora. Quando a gente fala sobre uma sessão de constelação familiar, a gente entende, né, que a pessoa traz um tema com a sua complexidade, com a sua dificuldade. E a gente também entende que a gente vai receber uma pessoa para conversar, para constelar, para dirigir um olhar para si mesma. Quando a gente entende esse movimento, a gente percebe que a gente vai conduzindo passo a passo do que pode ser visto. Alguns sinais de alerta que você, consteladora, que a gente, consteladora, precisa ter enquanto vai iniciar uma sessão. É quando a pessoa chega com muitas questões, todas importantes, e que você sente, né, pela sua experiência enquanto terapeuta, pela sua experiência própria de linguagem corporal, de você perceber a pessoa, né? Quando você está conversando com uma outra pessoa, você vai entendendo também sobre as suas fragilidades, sobre as suas forças, você vai entendendo isso de uma maneira muito ampla, tá? Não racional. Não tem um checklist para fazer, mas você se abre para perceber isso no outro, né? Com a experiência você vai adquirindo essa visão. Você pode perceber que a pessoa tem uma fragilidade emocional muito grande e que talvez olhar para todos esses temas não vai ser possível, porque a constelação familiar é algo muito intenso e muito profundo. Então existe uma limitação sim na técnica. Pode ser que a pessoa não esteja pronta para fazer uma sessão de constelação familiar, porque ela vai ficar muito impactada com o que a constelação vai trazer, com o olhar que a constelação vai trazer para ela, para a vida dela. Então, o que você precisa fazer, né? É muito importante isso. Conforme você vai avançando nos atendimentos, você vai sentindo isso. Que vão vir pessoas que talvez precisam de algo diferente da constelação. E é muito legal e muito importante
você então permitir que outra técnica chegue. Então, recentemente, constelei uma pessoa em que nós pudemos olhar para uma questão que ela trouxe. Ela tinha algumas questões, nós iniciamos a constelação e eu falei para ela, nós vamos olhar para o que for possível. A gente vai chegar no essencial, onde é possível. E fizemos a constelação, fui conduzindo no passo a passo, foi muito bonita a sessão. E quando a gente chegou no essencial e quando a gente percebeu que era aquilo, ela estava muito emocionada, nós encerramos a sessão e eu falei para ela, seria interessante você continuar com uma psicoterapia, que pode ser uma psicanálise, pode ser uma psicoterapia com psicólogo, com certeza alguém que tenha experiência e traquejo para lidar com questões do desenvolvimento humano de uma maneira profunda, ainda como uma constelação familiar, mas de uma maneira que seja mais paulatina, que seja aos poucos. Para quê? Para que dê sustentação e suporte para a constelação que ela acabou de fazer. Eu gosto também da terapia transpessoal, ou seja, são diversas abordagens que a gente pode ter, mas que são suportes que a pessoa vai tendo semanalmente. A constelação familiar não é para isso. A constelação familiar é para ser uma cirurgia, algo muito profundo na alma. A partir daí a pessoa se transforma e com essa transformação aí ela pode seguir diferente. E ela pode seguir e necessitar de um suporte. Olha como é importante, enquanto constelador, a gente ter essa visão, ter esse papel e permitir que a pessoa tenha essa continuidade, né? Essa é uma limitação. Sério, é uma limitação. Não quer dizer que é uma sugestão. É muito importante que ela continue com o suporte, porque a constelação pode deixá-la muito solta. Outra situação que pode ser uma limitação, e uma limitação sua também enquanto consteladora, é de não ser possível fazer um próximo movimento, porque o campo está fechado, porque a gente não consegue olhar, porque não é possível se abrir para esse campo. E é importante e necessário que você pare a constelação e fale, bom, não é possível seguir. Tudo isso é muito sério e muito importante para que o seu trabalho enquanto consteladora seja sério e respeitado. Já pensou nisso, né? Porque senão você vai fazendo constelação simplesmente por fazer e vai entregando o que você acha que é e a pessoa não resolve a questão dela, o seu trabalho também fica sendo inócuo. Então é importante que você entenda a seriedade do seu trabalho e reconheça a limitação dele quando existe essa limitação. Tão importante quanto você entender a seriedade de conduzir uma boa sessão de constelação. Deu para entender? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar com outras pessoas que podem gostar do tema, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.